Vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Acessando e escrevendo, digitando @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, você vai ao meu YouTube, Instagram, blog e Facebook. Muito fácil, né? Só digitar no campo de busca da internet. Eu sempre transmito aqui a liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro e de forma antecipada. Neste vídeo, a liturgia é referente à terça-feira, dia 26 de dezembro de 2023, homenagem a Santo Estevão, diácono e protomártir. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha, conforme eu estou simbolizando aqui na minha gola. Temos o Glória, o prefácio do Natal e o ofício da festa. Antífona da entrada. Abriram-se as portas do céu para Santo Estevão, que foi o primeiro dentre os mártires, e por isso coroado triunfa no céu. Coleta. Rezemos, coloque suas intenções. Senhor, concedei-nos imitar o que celebramos, para aprendermos a amar até os inimigos, pois festejamos o martírio de Santo Estevão, que soube orar por seus perseguidores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e conosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeira leitura, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos do 8º ao 10º, capítulo 7º, versículos dos 54 ao 59. Naqueles dias Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com cirenenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ao ouvir as suas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou, dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, Salmo 31, versículos 3º CD ao 4º, 6º, 8º AB, 16C e 17, refrão, 6º A. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Repitamos. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza, por vossa honra orientai-me e conduzi-me. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Vosso amor me faz saltar de alegria, pois olhastes para as minhas aflições. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Repitamos. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo.
A aclamação é com o Salmo 117, versículos 26 e seguinte. E a proclamação com Mateus, capítulo 10, versículos do 17 ao 22. Aleluia, 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 aleluia. Bendito que vem em nome do Senhor. Nosso Deus é o Senhor, Ele é a nossa luz. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Sereis odiados, é o título da reflexão de Santini, baseada em Mateus capítulo 10, versículos do 17 ao 22. É dura esta advertência do Senhor. Então, nós aderimos a Jesus, acolhemos o Messias e exatamente por isso nos tornamos o alvo dos poderosos? Sim, exatamente isso. E não devia ser difícil de compreender. Se Jesus se apresenta como o único Senhor, não podemos dar a César o que cabe a Cristo. Aliás, o próprio César pertence a Cristo, ainda que César não saiba ou não queira aceitar. E o simples fato de proclamar que Jesus é o único Senhor nos transforma em ameaças vivas aos poderes deste mundo que não podem tolerar em nós uma liberdade tão ampla e profunda que nos deixa dispostos a morrer por Cristo, tal como o primeiro mártir da igreja, Estevão, lembrado na liturgia. Há uma oposição radical entre o príncipe deste mundo e o reino de Cristo. O mundo quer acumular riquezas enquanto o Cristo é pobre. O mundo persegue a fama enquanto Cristo lava os pés dos seus apóstolos. O mundo anseia por prazeres sem conta enquanto Cristo abraça a sua cruz e sobe o Calvário. Historicamente, quando se forma um império sedento de poder e dominação, a figura de Cristo e seus seguidores sofrem implacável perseguição. Mesmo em nossos tempos, os valores morais do cristianismo são considerados como freios indesejáveis para a expansão de grupos econômicos interessados em ganhar dinheiro com a exploração dos homens e mulheres, ainda que as motivações por eles confessadas sejam de outra ordem, como o combate a epidemias, o equilíbrio ambiental, a ordem social. Não admira que aos olhos do mundo Jesus Cristo apareça muitas vezes como um perdedor, um derrotado, objeto de um terrível anátema social. Escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, diz Paulo aos cristãos de Corinto. Não admira que ainda hoje um jovem possa hesitar no seguimento de Jesus, considerando que deverá sofrer perdas para segui-lo.
o próprio Paulo, o apóstolo, nos fala de sua opção radical pelo Senhor Jesus, dizendo: mas tudo isso que para mim eram vantagens, considerei perda por Cristo. Na verdade, julgo como perda todas as coisas em comparação com esse bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo e estar com ele. É um trecho da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos do 7º ao 9a. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Vede, meus inimigos são muitos, e com ódio implacável me perseguem. Salmo 25, versículo 19. Vamos agora aos santos do dia. Primeiro santo do dia 26 de dezembro é Santo Estevão, mártir da igreja, o primeiro, hein? Primeiro mártir. Segundo o site do Vaticano, o jovem Estevão, cheio do Espírito Santo, foi um dos primeiros a seguir os apóstolos. Supõe-se que ele era grego ou judeu, educado na cultura helênica, mas com certeza era muito estimado na comunidade de Jerusalém, tanto que seu nome aparece nos Atos dos Apóstolos como o primeiro entre os 7 que foram eleitos para ajudar na missão apostólica. Homem cheio de fé e do Espírito Santo, fazia prodígios e milagres. Porém, alguns da sinagoga incitaram o povo, os anciãos e os escribas, dizendo tê-lo ouvido pronunciar expressões blasfemas contra Moisés e contra Deus. Era o período do pós-pentecostal. Estevão foi arrastado para diante do sinédrio, onde falsas testemunhas o acusaram de terem ouvido suas afirmações de que Jesus Nazareno teria destruído aquele lugar e alterado os costumes transmitidos por Moisés. Estevão pronunciou o discurso mais longo dos Atos dos Apóstolos, um discurso forte, no qual repercorreu a história da salvação. Deus havia preparado a vinda do justo, mas eles se opuseram ao Espírito Santo, da mesma forma como seus pais perseguiram os profetas. E Estevão concluiu: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Tais palavras lhe custaram caro, mas eles gritaram em alta voz e, arremetendo-se contra ele, se puseram a apedrejá-lo. Entre os que aprovaram a sua morte estava Saulo, que depois se tornou São Paulo, apóstolo, passando de feroz perseguidor dos cristãos a apóstolo dos gentios. Aos seus pés depositaram o manto de Estevão. Enquanto era apedrejado, o jovem pedia a Jesus para acolher o seu espírito e perdoar seus assassinos. O lugar do martírio de Santo Estevão, em Jerusalém, situa-se, segundo a tradição, um pouco fora da porta de Damasco, onde hoje surge a igreja de Saint-Étienne. No cristianismo, era muito forte a devoção por Santo Estevão. As notícias sobre as suas relíquias remontam ao ano 400 depois de Cristo. A sua vida, sobretudo seu martírio, repercutiu profundamente na arte. Quase sempre ele é representado com a palma ou com pedras decorativas. Santo do dia 26 de dezembro, São Dionísio, Papa. Segundo o site do Vaticano, Dionísio foi sacerdote da Igreja Romana e Papa de 259 a 268. Ajudou os cristãos durante a perseguição do imperador Valeriano, acolheu os pobres, resgatou os prisioneiros, enviou dinheiro às comunidades distantes de Roma. Diante das controvérsias teológicas do tempo, defendeu a unidade e trindade de Deus. Agora temos Vicenta Lopes,
mais um santo do dia 26 de dezembro, no caso uma santa, Vicenta Lopes. Segundo o martirológio, Vicenta Lopes faleceu em 1890, em Madrid, na Espanha. Santa Vicenta Maria Lopes Vicunha Virgem fundou e difundiu o Instituto das Filhas de Maria Imaculada, para dar auxílio material e espiritual a jovens separadas da família e empregadas como domésticas. De acordo com o martirológio, Vicenta Lopes faleceu em 1890. E segundo o blog Heroínas da Cristandade, a Madre Vicenta Maria Lopes Vicunha nasceu em Navarra Cascante, no dia 22 de março de 1847, numa família solidamente cristã. Seu pai foi seu primeiro mestre, tinha devoção ao rosário e a orações marianas. Um tio padre completava sua formação religiosa. Momento significativo da sua vida espiritual foi a primeira comunhão. Outro fato importante para o seu crescimento foi a transferência em 1857 para a casa dos tios em Madrid, a fim de completar a formação. Ali, continuou a aprender o catecismo e vivia sua fé nos trabalhos de caridade para a Casita. Casita era uma casa para as jovens da zona rural prejudicadas pela transformação social da industrialização. Aos 17 anos, resolvida a dedicar sua vida ao apostolado e convencida da necessidade de fundar uma congregação religiosa que garantisse sua continuidade, comunicou a ideia ao seu diretor espiritual, o padre Victório Medrano. Ele aprovou a ideia, deixando para o futuro a concretização. Em março de 1868, Vicenta fez os exercícios espirituais no primeiro mosteiro da Visitação e saiu resolvida a fundar sua obra, mas os pais se opuseram e ela teve que retornar a Cascante, onde permaneceu 7 meses. Em fevereiro de 1869, retornou a Madrid e se dedicou ao desenvolvimento da obra em favor das empregadas e à elaboração das constituições e regras da nova congregação. A situação política e social atrasou a fundação, mas Vicenta e sua tia Maria Eulália e um pequeno grupo de senhoras começaram a levar uma vida de comunidade a partir de 22 de fevereiro de 1871. O padre Isidro Hidalgo Isoba começou a dirigir espiritualmente Vicenta e suas companheiras em julho de 1875. Em 11 de junho de 1876, solenidade da Santíssima Trindade, Dom Ciríaco Maria Sancha impunha o hábito religioso a Vicenta Maria e a outras companheiras e nascia assim a Congregação das Irmãs do Serviço Doméstico. O nome atual da congregação, depois de várias mudanças, é Religiosas de Maria Imaculada. Antes de completar um ano de fundação, Madre Vicenta abria a terceira casa do seu instituto, e outras fundações se seguiram, e lentamente novas candidatas foram se apresentando. Em 1879, uma enfermidade começou a minar a saúde da Madre Vicenta. Prostrada na cama, debilitada, pronunciou a fórmula de sua profissão perpétua em 31 de julho de 1890, às 5h30 da manhã. 2 horas mais tarde, participou na capela da primeira celebração deste tipo que a congregação teria, em que foram recebidas em profissão 9 companheiras. Na tarde do dia 26 de dezembro de 1890, após ter abençoado pela primeira vez suas religiosas, tendo nas mãos o crucifixo e uma estampa da Virgem Maria, entregou sua alma ao Criador. A causa para sua beatificação e canonização foi introduzida em 19 de fevereiro de 1915.
Foi beatificada pelo Papa Pio XII em 1950 e canonizada pelo Papa Paulo VI em 25 de maio de 1975. A memória litúrgica é 26 de dezembro, o dia de sua morte. Santa Vicenta. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus proverá, o Deus Todo-Poderoso. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, no seu canal do YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará, porque afinal é o nosso divino Pai eterno, nosso Pai celestial, nosso Abba, do hebraico, papaizinho, papaizinho do céu. Às vezes um não do pai é a melhor coisa para o filho. E agora do aramaico eu clamo Maranatá, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Vamos nos reconciliar com Deus, acreditando que Jesus é o Deus humanado e que veio para nos salvar. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, com Deus Pai, Deus Espírito Santo, com Maria Santíssima, com São Paulo, São Pedro, São João, São Mateus.